Queridos amigos, é com muita alegria que continuamos a Biblioteca de Gestão da Emoção para que pessoas de todas as idades, a partir da adolescência, possam ter acesso a ferramentas importantes para escrever os capítulos mais importantes da sua história quando o mundo desaba sobre si, quando passa por estresses, perdas, frustrações, fracassos e até quando se intoxicam digitalmente com os celulares, nas redes sociais, nos jogos de videogames e assim por diante. A Biblioteca de Gestão da Emoção é talvez pioneira no mundo, porque vai trabalhar o eu de cada espectador para que ele se torne, o tanto quanto possível, autor da própria história. Infelizmente, essa biblioteca deveria fazer parte de todos os países, de todas as universidades, instituições, empresas, mas tem sido raro como diamantes, como ouro no teatro da humanidade. E os fenômenos que vamos abordar agora são: como construir o futuro da humanidade, o que está por detrás desta obra, quais as ferramentas que ali se encontram. O segundo será 10 leis para sermos felizes. A terceira será o livro Você é Insubstituível, porque você não é mais um número na multidão, mas um ser humano único e irrepetível. Falaremos, portanto, agora sobre o futuro da humanidade. Esta obra contém muitas ferramentas de gestão da emoção e ela é divulgada em muitos países do mundo. E deve se tornar, em breve, um filme que vai para o streaming. O futuro da humanidade denuncia que a espécie humana está se tornando um manicômio global, um hospital psiquiátrico a céu aberto. Uma em cada 2 pessoas, ou mais de 3,5 bilhões de seres humanos, tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Isso antes da pandemia. E com a pandemia, isso foi multiplicado, infelizmente. Pense bem, metade dos alunos de uma escola, metade dos colaboradores de uma empresa, metade dos moradores de um condomínio, de apartamentos ou de casas. Não importa a condição econômica, financeira ou social. O ser humano está sujeito a se estressar, a asfixiar o oxigênio da liberdade, a ser um escravo vivendo em sociedades livres, a sofrer por antecipação, a ruminar perdas, mágoas e frustrações e assim por diante. Então, o futuro da humanidade, ele demonstra que se nós não mudarmos a equação, mudarmos por onde caminha a espécie humana, coletivamente nós precisaremos de uma quantidade absurda de psiquiatras e psicólogos. Talvez nem 1% hoje se trate das pessoas que estão doentes emocionalmente. Seja porque o tratamento é caro, seja porque as pessoas negam suas doenças, têm medo de reconhecer os seus conflitos, ou seja porque falta profissionais experientes disponíveis no mundo todo. E realmente falta mesmo. O futuro da humanidade eu escrevi com uma metáfora dentro de uma sala de anatomia. Eu sou médico, vocês sabem, eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP, de pós-graduação. Meus alunos têm um curso Gestão da Emoção para a Formação de Professores Brilhantes, portanto, a minha tarefa é formar professores brilhantes que possam espalhar essas ferramentas e essa compreensão do psiquismo humano para o máximo de alunos nas universidades, mas os adolescentes também precisam conhecer essas ferramentas. Os casais também precisam conhecer, senão eles começam o relacionamento se amando, se beijando, querido para cá, meu bem para lá, e terminam o relacionamento no inferno dos atritos, quer dizer, termina o relacionamento numa praça de guerra. Não basta amar de maneira adequada e inteligente no começo da jornada. Tem que ter um amor sustentável que se renova e se cultiva mesmo diante das intempéries que o casal passa. E é muito importante, portanto, você participar da Biblioteca de Gestão da Emoção. Imagine numa sala de anatomia, 16 corpos nus, os alunos vão dissecar veias, artérias e nervos e lá na frente um professor vai começar a iniciar a sua primeira aula. Os alunos estão apreensivos porque começaram a carreira de medicina ou
a formação da medicina com o sonho de tratar da vida, de prolongar os dias de vida, de aliviar a dor, mas começam com a morte, secando cadáveres. E o professor não percebe que os alunos estão angustiados, não percebe que detonou o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, um copiloto do eu que representa a capacidade de escolha. O gatilho foi detonado, abriu uma janela ou algumas janelas traumáticas ou killers, ou seja, a morte, a frustração, o nada. Quem são aquelas pessoas? Essas perguntas não são respondidas. E depois que o gatilho abriu o segundo fenômeno, o segundo copiloto, as janelas, no caso uma janela killer, entra o terceiro copiloto, a âncora da memória. A âncora fixa um navio num porto, a âncora da memória fixa o eu em determinada janela, escravizando. É por isso que quando nós somos ofendidos, ao invés de você olhar todas as pessoas no passado que te apoiaram, te aplaudiram, a tendência é você ruminar aquela ofensa e fazer do seu algoz, do seu desafeto, o centro da sua história. Ele almoça com você, janta com você. Porque a âncora tem tendência a fixar numa janela traumática ou killer com alto volume de emoção. E o quarto fenômeno é o alto fluxo, que começa a ler e reler aquela janela. Então tem 4 copilotos aqui. O gatilho da memória, janelas da memória, âncora da memória e o alto fluxo. Naquele momento, os alunos apreensivos se fixaram na morte, nas perguntas não respondidas sobre aqueles cadáveres. Nenhum aluno resolve levantar as mãos e perguntar. Só que o professor não quer responder. Olha, pergunta só fora do expediente, quando eu terminar a aula. Mas o aluno insiste, porque a angústia dele é grande. Aí ele diz, bom, como vocês não sabiam que eu respondo só no final do expediente, eu vou abrir uma exceção. Garoto, pois não, qual a sua pergunta? Professor, qual o nome das pessoas que nós vamos dissecar? O professor, formado em Harvard, intelectual, pós-doutor, fica assombrado. Mas essas pessoas não têm nome, não têm história, são mendigos achados por aí. Mas professor, como é que nós vamos dissecar veias, artérias e nervos sem saber das lágrimas que eles choraram, das perdas que sofreram, dos desafios e dos dias mais tristes da sua história? O professor fica completamente angustiado, estressado e faz bullying na frente de todos os alunos. Garoto, se você quer ser um policial, você escolheu a profissão errada. Vá no centro de departamento de anatomia e vê se você encontra alguma história. Não tem história, porque, reitero, são pessoas sem identidade. E tragam, quem sabe, uma história interessante para todos nós e dá uma risada, e todos os seus colegas que estavam apreensivos agora debocham de Marco Polo, que é este garoto. E ele vai atrás, idas e vindas, frustrações, dias e mais dias, às vezes até noites mal dormidas, procurando a identidade daqueles personagens, até que ele acha. E leva um mendigo para a sala de anatomia. E todo mundo fica apreensivo. Aquele mendigo, o que está fazendo aqui, invadindo aquele ambiente intelectual, e o professor vai expulsá-los. Mas de repente o mendigo sobriamente entra naquela sala de anatomia e começa a dizer: Maria, você aqui, quantas vezes você deu o pouco que tinha para aqueles que nada tinham? General, você aqui que achava que a morte nunca ia te atingir, você era imortal, mas a morte, ela atinge todos os seres humanos, grandes e pequenos, ricos e miseráveis, intelectuais e letrados. Aí ele se aproxima diante de um cadáver e começa a chorar e prostrar e oferecer homenagem para ele, dizendo: vocês não são dignos de dissecar este homem, porque ele foi uma mente brilhante, um grande cientista, só que numa noite soturna, pegando o seu carro, infelizmente, essa era uma noite chuvosa, e ele perdeu o controle do carro e, consequentemente, perdeu sua esposa e os seus 2 filhos. E o professor de Harvard se aproxima lentamente e começa a ficar sem palavras, perplexo, porque olha uma foto na parede, olha a foto do cadáver e vai se aproximando
e de repente ele pede desculpas solenes. Aquele cadáver era a foto daquele cientista que era o fundador daquela faculdade. Há mais de 10 anos ele estava sumido, porque quando foi internado, pelo sentimento de culpa, pela dor, pela perda, os psiquiatras lhe deram medicamentos, mas esqueceram que medicamentos não tratam do sentimento de culpa, é de foro íntimo. Temos medicamentos para tratar de depressão, de ansiedade, mas não medicamentos para produzir alegria e não medicamentos para nos abraçar, nos proteger e nos aliviar da nossa pressão e autocobrança. Então ele saiu pelo mundo como mendigo, procurando o mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo. E lá ele encontrou esse outro mendigo que estava vivo e dissecando a imagem, a mente daqueles personagens que se chamava Falcão. Falcão e o poeta da vida, aquele mendigo que recebeu esse apelido, que era o cientista, que era o mentor daquela faculdade, se tornaram grandes amigos e ensinavam a humanidade que os segredos de uma vida feliz é nunca se tornar um número de cartão de crédito, um número de identidade, um número de passaporte, mas um ser humano único e irrepetível. Eles denunciavam que o futuro da humanidade estava desumanizando cada ser humano, tornando-os apenas um consumidor em potencial. E ambos revelam, portanto, que vale a pena viver a vida, mesmo quando os nossos céus têm muitas tempestades e os nossos caminhos têm muitos acidentes. Por favor, você é um ser humano único e irrepetível. Se você não namorar a vida, se não fizer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, você pode ter muito dinheiro, será um miserável morando em palácios. Você pode ter ilibada cultura que raros têm, pode ser um intelectual numa universidade, mas também será alguém encarcerado no único lugar que deveria ser livre. Você pode começar o teu relacionamento com sua parceira ou parceira, amando, abraçando, beijando e dizendo muitas coisas belas no início do seu casamento, mas pode torná-la um inferno emocional sem precedente, criticando, apontando falhas. E na relação com seus filhos, se for um apontador de falhas, cada vez mais você está apto para lidar e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Você vai ter que aprender a elogiar, a abraçar mais e perceber que também você errou e ser tolerante com seus filhos, aplaudindo-os e não pressionando-os e diminuindo-os. Bem-vindos ao futuro da humanidade, que deve ter ferramentas de gestão da emoção e não se converter num deserto ou num manicômio global.